Olá, pessoal, tudo bom? Boa tarde a todos. Aqui é a Tatiana Porto falando, eu sou diretora de RH ou de People na NTT Data Brasil. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente vai fazer um bate-papo super legal sobre futuro transparente, colaborativo, a importância da parceria da estrutura de RH com outras áreas dentro da organização. E comigo hoje estão os nossos colegas aqui, Letícia Galvão, que é acho que a Letícia pode estar tendo alguns probleminhas técnicos, mas ela é a superintendente de RH do Banco Pan. E temos também aqui o Renato conosco, ele é diretor de RH do BNP Paribas Brasil. E daqui a pouco eu vou pedir para eles se apresentarem, compartilhar um pouquinho da história deles. Eu também vou falar um pouquinho mais detalhadamente da minha. E antes da gente começar com as apresentações propriamente dito, eu quero fazer um agradecimento a todo o time da plataforma Melhor RH por este convite, porque certamente é uma baita oportunidade para a gente trocar experiência e aprender em conjunto. Então, Letícia, olá, boa tarde, tudo bem? Oi, boa tarde, vocês estão me escutando? Eu estava com alguns probleminhas técnicos aqui, mas agora acho que está tudo certo. Quem nunca, né? Caí da live sem ela começar. Exatamente, faz parte do nosso processo. Letícia, por favor, se você puder contar um pouquinho da sua história para a gente. Tá bom, obrigada, Tatiana. Boa tarde para você, para o Renato. É um prazer conversar com vocês aqui. Bom, eu sou a Letícia, trabalho aí na área de pessoas já faz alguns anos, mais especificamente acho que mais de 16 anos eu estou na área de pessoas, né? Como a gente chama aqui no banco, né? Mas na área de recursos humanos. Eu comecei em RH, em seleção, e aí fui ao longo da minha carreira passando aí as outras áreas dentro da área do RH. Estou aqui no Banco Pan faz 4 anos, trabalho aqui com todas as áreas dentro da área de pessoas, né? Tenho aí todas as áreas atuando aqui junto comigo. Gosto muito de trabalhar aqui, gosto muito de RH, acho que a gente tem um desafio, né, de ajudar todos que trabalham com a gente a gostarem, né, de estarem num ambiente que eles gostam, de trabalhar com coisas que eles gostam. Então acho que trabalhar com gente é um desafio todos os dias. Gosto muito de estar com gente e trabalhar com gente. Acho que é isso, acho que também me apresentando, né, Tatiana, como a gente falou no início, então sou mulher, branca, tenho cabelo um pouco mais comprido, estou com uma camisa que ao vivo é mais rosa do que está no vídeo, mas é rosa. E uso óculos. Muito bem, obrigada, Letícia. Renato, agora, se você puder compartilhar um pouquinho da sua história conosco. Legal, obrigado, Tati, Letícia, aqui pela companhia no painel. Obrigado também pelo convite. Então, pegando aí a iniciativa da Letícia, eu sou um homem branco de óculos, tenho barba e bigode, estou com uma camisa azul, e trabalho em recursos humanos há mais de 20 anos, comecei em 97, uma parte grande da minha carreira foi com consultorias de RH, e eu fiz a transição para a empresa na segunda metade, nos 10 anos que se seguiram. Minha formação em RH foi em remuneração, benefícios, eu fiz a transição para generalista de RH em 2016, então há 5 anos que eu fiz Não, na verdade 2013, então estou há algum tempo já como generalista e estou no BNP há 4 anos também. Então, bastante animado aqui com o painel. Legal, muito obrigada, Renato. E agora falando um pouquinho de mim, eu sou a Tatiana, como eu já me apresentei, também tenho mais de 20 anos de carreira na área de RH, sempre fui numa tendência mais generalista, sou psicóloga de formação, e eu sempre atuei na área de tecnologia. Há 8 meses eu estou na cadeira de diretora de People da NTT Data Brasil, que é a 6ª maior empresa de tecnologia do mundo, e a ideia é a gente realmente trocar a experiência, e na linha também sou uma mulher branca, cabelo preto, à altura dos ombros, estou com uma blusa aqui preta com detalhes em vermelho, e eu só não uso óculos, gente, porque eu sou operada, porque senão eu estaria aqui na mesma situação dos meus colegas usando óculos também. E até pegando o gancho, eu que tenho experiência
sempre no setor de tecnologia. Até estava trocando uma figurinha com a Letícia outro dia, e ela estava falando um pouquinho da experiência dela em parceria com a área de tecnologia. Então, Letícia, se você puder compartilhar um pouquinho dessa experiência conosco. Legal, Tati. Aqui no banco, né, a gente criou um movimento junto com o time de tecnologia que a gente chama o PANETEC. Então, foi um movimento que ganhou bastante força dentro do banco e também nas redes sociais. E aí, muito em parceria com todo o time, né, com o head de tecnologia e todos os gestores, e também com o time mesmo, com os analistas, desenvolvedores, toda a molecada que a gente fala que a gente tem aqui em tecnologia, e é um movimento bem forte dentro do banco e também ficou forte fora do banco, né, inclusive na nossa página de carreiras, a gente tem uma vertente do Planetec, no LinkedIn as pessoas postam, né, sobre o Planetec, e a gente baseou, o Planetec em algumas ações, né, que permeiam não só a área de pessoas, mas permeiam também outras áreas dentro do banco, né. Mas, assim, aqui vou fazer um recorte, vou contar para vocês um pouco do que como que o Planetec permeou aqui para dentro, né, da área de pessoas. Então a gente fez um bootcamp para pessoas, que não trabalham aqui no banco, né, a gente fez um bootcamp, com 1.000 bolsas, né, a gente patrocinou 1.000 bolsas para as pessoas, que fizeram inscrição, passaram por um processo seletivo, então, assim, jovens, com idades de 16 até o quanto, né, quisesse se inscrever, e aí a gente patrocinou 1.000 bolsas, ensinando essas pessoas, né, em parceria com uma instituição que ajudou a gente na parte de formação dessas pessoas, e aí a gente entrou com essa parceria com essa instituição e a gente formou essas 1.000 pessoas a saberem, front-end, back-end, a terem essas noções, desse desenvolvimento, né. Então foram meses que essas pessoas tiveram aulas, né, aulas bem intensas para as pessoas poderem aprender realmente e depois, colocar na prática, né, atuar na prática. No fim, a gente acabou contratando alguma dessas pessoas para trabalhar aqui no banco com a gente. A gente teve alguns dos nossos executivos participando ativamente desse bootcamp durante as aulas, e outras pessoas a gente acaba formando para o mercado, né. Então a gente sabe que o mercado de tecnologia é um mercado que demanda muita mão de obra, né, acho que a Tati sabe isso como sendo uma empresa de tecnologia, então a gente pensou: "Poxa, vamos formar, alguma galera, umas pessoas para trabalharem aqui com a gente e também formar pessoas para trabalharem em outras empresas", né, porque é um mercado tão carente que sempre precisa de pessoas. Então esse bootcamp foi um sucesso, a gente teve, com a instituição que a gente fez, o maior número de inscritos, né, um recorde de inscrições, e eu falo que isso foi muito possível, porque a gente teve muita gente que trabalha aqui no banco, no time de tecnologia, no time de pessoas, compartilhando nas redes sociais, no LinkedIn, né, compartilhando a inscrição para fazer parte, né, para ser contemplado aí nessas 1.000 bolsas que a gente distribuiu. Olhando para dentro, né, a gente entende que essas pessoas hoje, né, todo mundo gosta de se desenvolver, né, mas essa galera de TI está sempre ligada numa tecnologia nova, e saem novas formas de trabalho ou novas tecnologias mesmo, né, então a gente preza muito pelo desenvolvimento, de todos os funcionários aqui do banco, e olhando para a tecnologia, né, a gente tem também uma plataforma, de desenvolvimento, que é a Lura, e aí todo o time de TI, e tem outras pessoas também de outros times aqui no banco, que podem acessar essa tecnologia e cursar, cursos livres lá dentro, a gente vai acompanhando essas pessoas, a gente fez uma gamificação, então quanto mais curso a pessoa acessa, ela vai ganhando, são moedas que a gente chamou aqui de Bitpans, e depois ela pode trocar essas moedas, esse dinheiro, né, esses Bitpans, ela pode trocar pelo que ela quiser, ela pode desde consumir um serviço, como, comprar, qualquer coisa, roupa, tênis, enfim, o que ela quiser dentro da nossa plataforma de troca. Então essas são 2 ações que a gente fez, né, dentro desse guarda-chuva maior, né, do Planetec. Tem mais uma também que a gente fez aí em parceria com a FIAP, então a gente entrou na pós-graduação da FIAP, né, mais especificamente na pós de dados, e a gente lançou, 2 desafios para os alunos da FIAP, 2 desafios reais aqui do banco, né, eu até anotei aqui para não esquecer de contar o que era, né, então um focado em gestão de dados em cloud, e o outro
focado na usabilidade aqui do nosso aplicativo. Então, a gente lançou 2 desafios para esses alunos de pós-graduação da FIAP. A gente teve profissionais da área de tecnologia dando mentoria para esses alunos, né, para eles conseguirem entregar esse desafio, e depois os alunos apresentaram para uma banca, né, formada aqui pelo diretor de tecnologia do banco e mais alguns executivos, e aí a gente vai usar agora dessa solução, né? A gente também conversou com pessoas que estavam nessas soluções para a gente trazer essas pessoas para trabalharem aqui para ajudar a implantar, né? Mas acho que o mais importante de tudo é a gente trabalhar a nossa marca empregadora, né, para fora, e poder trazer, né, estudantes, né, cabeças pensantes que estão tendo acesso aí a um monte de informação para ajudar a gente na construção aqui do que a gente está construindo no banco. Então, Tati, acho que foi esses três grandes entregas, né, que a gente fez aqui, muito em parceria com o time de TI, assim, desenvolvido muito próximo, que eu queria compartilhar e pensei em contar aqui para vocês como exemplo de como a gente, enquanto área de pessoas, pode atuar próximo e impactar diretamente o negócio, uma área específica e também, né, a vida aí de milhões de pessoas, sendo elas trabalhadoras da empresa que a gente está ou não, né, como o exemplo do Bootcamp, que a gente impactou gente que pode ser que não trabalhe aqui, mas que com certeza vai usar do conhecimento que a gente conseguiu passar para trabalhar e atuar em outras empresas, né, num mercado tão carente como a gente tem ainda hoje, porque a gente tem muita vaga e não tem profissional suficiente para o tanto de vaga que a gente tem em tecnologia. Muito bacana. A NTT Data também tem algumas iniciativas nessa linha e eu acho que esse trabalho de pensar em conjunto, ele é muito importante, porque às vezes na nossa rotina, se a gente fica muito dentro da nossa própria casa, da nossa própria área, a gente às vezes perde oportunidades de pensar em soluções muito interessantes e que outras pessoas com outras realidades, outras experiências podem aportar para a gente, né? E daí a gente traz um pouco da questão da importância de relacionamentos, de modo de trabalho, e eu acho que o Renato também tem um pouco aí de contexto para compartilhar conosco também. Legal, Tati. Como disse a Letícia, assim, acho que a pandemia ela acelerou muito esses processos de transformação, né? Então, desenvolvimento de pessoas, e aqui no BNP a gente teve o começo da pandemia, né, que olhando a data aqui, né, até está próximo a fazer aniversário, né? A gente estava ali pelo dia 18, dia 20, quando a gente, né, enviou quase todos os funcionários para casa para trabalhar, e a resposta, né, dos colaboradores foi super positiva, né? O negócio não parou, os clientes não foram afetados, mas de certa forma o RH teve, né, que repensar as formas de trabalho. Então, aquela forma de trabalho de todo mundo estar junto no escritório, né, ela de repente desapareceu, né? A gente sabe que a pandemia foi um fator aí especial, né, específico, que acelerou bastante as transformações. Eu acho que o papel do RH nesse processo, de fato, foi de aumentar a sua rede e gerir as relações para que a cultura da empresa continuasse funcionando de uma forma remota, né? Não foi um trabalho só de RH, né? A tecnologia, obviamente, foi fundamental para paramentar aí os colaboradores em casa para poder continuarem seu trabalho, né? Conforme tudo que a gente aprendeu agora durante esses 2 anos de pandemia, e a gente se prepara para o futuro do trabalho, a nossa cultura futura, para o que vai ser, né, uma vez as limitações aí impostas pela pandemia acabem. Acho que cabe mais uma vez ao RH criar essas conexões internas, né, e reforçar a cultura, a questão de tecnologia, a própria reinvenção dos espaços físicos de trabalho, que já vão ter uma conotação completamente diferente do que tinham, né, há 2 anos. Então, eu acho que o RH, ele de fato ganhou uma importância, porque a gente está falando também de um tema de saúde no centro, né? Então, colaboradores aí, seus familiares expostos a uma pandemia, então teve todo um cuidado, né, de oferecer os melhores benefícios, né, oferecer o melhor suporte para os colaboradores continuarem, mas acho que esse capítulo da história mundial e da história corporativa
ela vai ficar muito clara como um acelerador desse futuro que está chegando, desse futuro que, e a gente está falando, né, um dos temas é um futuro transparente, e ele é transparente, então ele expôs a empresa, né, de uma forma bastante ampla, expôs os colaboradores à empresa, né, então essa linha, né, onde acabava o profissional e começava o pessoal, né, ela foi escancarada, então de fato as empresas invadiram as casas, né, dos colaboradores. Então isso foi um super aprendizado nesses 2 anos, e conforme a gente repensa, né, esse futuro de trabalho, ele passa exatamente por isso, né, dessa reconstrução da cultura, né, desse reforço, né, de cultura, e de fazer algumas coisas de uma forma melhor do que eram feitas antes da pandemia. Então, acho que a pandemia ela veio como um capítulo de aceleração, mas também de provocação para algumas mudanças que já eram necessárias e que foram aí aceleradas por conta da pandemia. Então, a gente está bem empolgado com esse nosso futuro do trabalho e está trabalhando com todas as áreas do banco para fazer isso funcionar de uma forma bem tranquila agora nessas novas rotinas de trabalho, né? Essa nova cultura. Um futuro tão atual, né? Tão próximo, né? Nessa linha. Estamos no futuro, estamos escrevendo o futuro agora. Né? Exatamente. E acho que é muito na linha do que você comentou. A pandemia realmente ela veio, acelerou uma série de coisas que talvez a gente empurrasse com a barriga, né? No bom sentido, falasse, em algum momento a gente vai ter que fazer, então isso fez com que a gente tivesse que quebrar uma série de paradigmas. E também acho que isso, a pandemia também mostrou que juntos somos mais fortes. Eu acho que ela reforçou um pouco dessa ideia da gente trabalhar em conjunto, porque com essa complexidade que a gente vive, é muito difícil a gente ter certeza de qual que é a melhor solução. A gente tem, eu acho que a melhor das iniciativas, sem dúvida nenhuma, a intenção, na verdade, é sempre positiva, mas em função da complexidade, das expectativas, da realidade que a gente vive, é muito difícil a gente pensar qual que vai ser a melhor solução para um determinado problema, uma determinada situação, e querendo ou não, cada vez mais a gente vê a questão da gente potencializar a humanidade, né, o lado humano dentro das organizações, e como trabalhar com esse lado humano mais individualizado numa corporação tão grande. Então, são desafios que a gente vai continuar tendo, sem dúvida nenhuma, e quanto mais a gente trabalhar em equipe, né, equipe multidisciplinares, eu acho que isso vai fazer com que a gente ganhe força e a gente tenha propostas que sejam mais impactantes, né, que façam com que as pessoas realmente se sintam engajadas, que elas efetivamente falam, poxa, eu quero fazer parte dessa organização, me sinto bem, posso ser quem eu sou. Então, acho que isso é muito gratificante, sem dúvida nenhuma. Aqui na NTT Data, a gente trabalha sempre muito em parceria com a área de negócios. O nosso CEO é muito presente, inclusive, ele faz questão de pensar e atuar junto com a RH, e ele incentiva muito para que a área de RH seja protagonista, sem dúvida nenhuma, de uma série de ações com foco em pessoas, mas sozinhos nós não fazemos nada, a gente precisa de toda a organização se movimentando. Inclusive, a gente acaba pedindo muita ajuda, inclusive, para áreas de agilidade, como a gente pode trazer um mundo ágil para a própria área de RH, seja do ponto de vista de metodologia, ou seja, envolvendo outras pessoas, para a gente olhar o problema de uma maneira um pouco mais ampla, e não necessariamente ficar focado numa parte. E como a empresa, eu sempre trabalhei em empresas de tecnologia com foco em serviços, isso é muito do que a gente ouve dos nossos clientes. Os nossos clientes não querem que a gente vá lá com uma solução, com parte da solução. Ele estimula que cada vez mais toda organização se una com equipes de diferentes áreas, diferentes conhecimentos, para, primeiro, a gente entender qual é efetivamente o problema do cliente, porque às vezes nem ele sabe qual é, e para que em conjunto a gente pense numa solução que olhe começo, meio e fim, que tenha uma visão mais 360, e como a gente consegue trazer isso para a nossa realidade de RH mesmo. E daí eu acho que essa parceria que a gente faz com a área de negócios e com os colaboradores de maneira geral. Outro dia até a gente acabou de ter o resultado da nossa pesquisa de satisfação, e foi interessante que um dos comentários foi: dá para implantar PPR com criptomoedas?
Sei, né? Por que não? Quem sabe um dia. Será que a gente... ouvido. Mas eu acho que essa é a beleza da coisa, né? Quando a gente realmente para ouvir opiniões de quem não está necessariamente dia a dia, porque nós às vezes falamos assim, não, a CLT não permite, isso pode, isso não pode, mas assim, vamos sair, dar um passo atrás e ter uma visão um pouco mais de fora, porque isso, querendo ou não, fomenta muito a diversidade, né? A inovação. A gente também já teve sugestão, por exemplo, de licença maternidade e paternidade para mães e pais de pets, porque a adaptação, quando você tem um pet, não é fácil. E por que a gente não poderia pensar numa linha nesse sentido? Então, assim, é muito interessante quando a gente realmente convida colaboradores e líderes para a gente pensar em conjunto, porque certamente uma série de soluções, muitas vezes inovadoras, mas que vão trazer um impacto muito significativo, certamente elas vão ocorrer. E na linha do que o Renato falou de profissional do futuro, né? Até a equipe da NTT Data, recentemente, ela lançou uma pesquisa sobre o profissional do futuro, e uma das coisas que traz muita a importância do bem-estar emocional. E isso é algo que cada vez mais os colaboradores vão valorizar, e vão valorizar líderes, inclusive, que saibam perceber o que está acontecendo com o colaborador e saibam lidar, né, com situações relacionadas à emoção, à saúde mental. E daí, Letícia, não sei, pode compartilhar um pouco com a gente seu ponto de vista sobre esse tema? Uhum. Tati, eu acho que assim, a pandemia, acho que essa foi outra coisa também que a pandemia, né, acelerou. Acho que a gente foi todo mundo para se trancou em casa, né, quem pôde, porque tem gente que não pôde parar nunca, e aí eu acho que a gente começou a conviver com coisas que a gente não estava acostumado a conviver, e acho que assim, tanto que eu tenho vários amigos, né, psicólogos, tal, eles falaram que nunca trabalharam tanto, nunca foram tão acionados como na pandemia, né? Inclusive, tinha uma pessoa da minha equipe na época que era psicóloga e ela trabalhava, né, aqui na equipe, e aí à noite ela atendia como psicóloga. Ela largou porque ela falou: olha, não estou dando conta, e é o que ela sempre, né, gostava muito, tal, e se viu pronta para tomar uma decisão ali para onde ela ia, né? E ela acabou optando aí a seguir, né, na carreira clínica. Então, acho que a pandemia, acho que, né, acelerou aí um monte de coisa e trouxe um monte de questões que às vezes, muitas vezes, a gente não sabia como lidar, né? A gente não sabia como conviver a casa sendo o mesmo ambiente que a gente trabalha, sendo o mesmo ambiente que os filhos estudam, né, então sendo o mesmo ambiente que a gente, né, cuida da casa, e que aí às vezes tem mais de uma pessoa trabalhando naquela casa, só tem um cômodo, como que a gente divide um em reunião e o outro em reunião? Então acho que foram várias coisas, né, além de o sofrimento, né, e o medo, né, de pegar doença ou de ter alguém próximo com a doença, então com certeza acelerou muito essa questão da saúde mental, e a gente aqui no banco, a gente começou a olhar bem mais, né, para isso, a gente criou programas aqui no banco focados, né, no cuidado, né, com a saúde mental dos nossos funcionários. A gente teve a nossa equipe médica trabalhando muito próximo aí dos nossos funcionários e até dos familiares dos nossos funcionários, né? A gente tem um serviço de assistente social aqui no banco também, que trabalhou muito próximo, né, e trabalha ainda hoje muito próximo, para a gente dar todo o suporte que a gente pode dar, né? Porque tem coisas que a gente não vai conseguir fazer, né? Mas acho que tudo que está ao nosso alcance, pensando no cuidado, né, do funcionário, a gente quer fazer, né? Então a gente sempre tenta aqui no banco em construir o como fazer, né? Por mais que seja difícil ou por mais que tenha outras questões envolvidas, a gente sempre procura uma forma de pensar no como fazer e o que a gente puder fazer para aliviar, para dar um conforto, né, para família, um cuidado, a gente faz. Então, aqui no banco essa é uma agenda super forte, pensando aí, né, que assim, se a pessoa, né, eu estou aqui, eu tenho 3 filhos, eu sei que eles estão em casa e que está tudo bem com eles, então eu consigo estar aqui focada, né, no meu trabalho, consigo produzir mais, porque eu estou,
com a minha cabeça tranquila, né? Então, querendo ou não, isso é muito importante. E a gente é uma pessoa só, né? Então, eu sou a Letícia aqui no trabalho, que é a mesma que é filha, que é a mesma que é mãe, né? Que é a mesma que é amiga das pessoas, que é colega de trabalho, né? Que é a mesma que tem uma equipe. Então, a gente é uma pessoa só, é difícil a gente conseguir separar as coisas. Então, é importante a gente ter esse olhar para nossa saúde mental e emocional. Não, sem dúvida. Hoje mesmo eu estava conversando com alguns colaboradores e todos eles muito felizes do trabalho remoto, né? Por conta que é algo que a pandemia proporcionou para muitos, né? E essa, para mim, é uma das quebras de paradigmas, porque antes a gente falava, não, tem que ser presencial. E dos ganhos, falou assim, poxa, o fato de eu não ter que enfrentar trânsito, ônibus lotado, ter que acordar muito cedo para conseguir chegar às 9 horas lá do centro da cidade, ou na Sul, pelo menos aqui em São Paulo, onde a gente tem uma boa concentração de organizações, eu falou, nossa, isso é muito bom. Daí eu posso pensar em fazer alguma coisa para mim, 7h30 da manhã, eu falei assim, que não seja se conectar e começar a trabalhar às 7h30, né? Porque, querendo ou não, eu acho que a pandemia trouxe uma série de vantagens em termos de qualidade de vida, mas isso é perigoso, porque a gente sabe que a rotina de muitos ficou mais forte ainda, e se a gente não tiver uma disciplina e a gente realmente não colocar alguns limites, a gente não consegue nem pausa para tomar um copo d'água. E eu acho que parte desses efeitos a gente vai começar a ver agora, a gente já começa a ver muito essa questão de burnout. Burnout se tornou, inclusive, acho que uma das doenças de trabalho, inclusive. Então, eu acho que isso também reforça, na linha do que você falou, a importância de profissionais realmente da área de saúde, né? E como a gente faz um vínculo com esses profissionais e, eventualmente, até pensar em profissionais que a gente não costumava ter dentro de uma organização. Né? E eu acho que esse é um pouco do estímulo, pensando num futuro transparente, num futuro colaborativo. Eu acho que a gente já percebeu alguns movimentos de algumas profissões que antes eram mais acadêmicas, de repente, ou eram mais numa linha de consultório, começarem a ingressar no mundo organizacional e da gente potencializar essas parcerias, justamente para a gente dar esse conforto e atender às necessidades dos nossos colaboradores, né? Até um tempo atrás, antropólogo, filósofo, eram profissões que realmente a gente não via muito no mundo corporativo. E hoje eles estão aqui, fazem parte do nosso dia a dia. E mais uma vez, né, como a gente consegue pensar em conjunto? Acho que uma das frases que estão muito marcante aqui na chamada é que, assim, nós não estamos sozinhos, né? Profissionais de RH, a gente não temos que ser protagonistas, sem dúvida nenhuma, mas a gente tem a responsabilidade de fomentar essa parceria e não pensar que a gente precisa pensar em todos os programas sozinhos, não, que a gente tem uma rede aqui que a gente precisa e deve contar. E daí a gente chama um pouco para a beleza da diversidade, que é algo que também não é novidade, a gente vem falando sobre diversidade já há muito tempo, da importância da gente ter grupos diversos dentro da organização, e daí eu quero ouvir um pouquinho do Renato, qual que é o ponto de vista dele com relação a essa parte de diversidade, e se ele tem algum exemplo também para compartilhar conosco. Legal. Acho que a diversidade ela vem como um fator fundamental para o futuro do trabalho, né? Não tem forma de a gente pensar o futuro sem explorar a diversidade em suas diferentes formas, né? A gente está falando aqui, seja de raça, de gênero, de formações, de pensamentos, né? De backgrounds, né? Acho que a própria pandemia ela foi mostrou claramente o valor da diversidade, né? Então o RH e assim como as outras áreas não tinham as respostas para uma série de coisas, né? As políticas elas foram nascendo, as adaptações, né? Os cuidados com os colaboradores, e quanto mais visões diferentes sobre um tema a gente tinha, mais ricas saíram as soluções aí para endereçar tais temas, né? Então, conforme a gente vai pensando no futuro do trabalho, entender, né, as diferentes necessidades do mercado de trabalho, né, das pessoas, das mães retornando de licença, das pessoas que são pais, das pessoas, né, com algum tipo de formação diferente ou, né, ou de origem diferente, que às vezes não tem o mesmo suporte em casa,
né, para trabalhar de uma forma mais isolada. Então, acho que o RH ele tem esse desafio, né, de ouvir, né, essas diferentes versões, essas diferentes inputs para chegar em políticas cada vez mais inclusivas, né, para cuidar dos colaboradores que no final são os que entregam aí o valor para o cliente, né, o valor para o acionista e acabam mantendo a operação, né. E aí você trouxe um ponto, Tati, um pouco mais cedo, que é essa questão, né? Então, do RH como formador de políticas ser desafiado, né? Então, assim, PLR em Bitcoin, ou por que essa política é dessa forma? Então, esse RH fechado, sisudo, dono da verdade, ele perde muito espaço, né, nesse momento, né, novas gerações no mercado, novas tecnologias e novas exigências, né, dos talentos aí para o mercado. Então, o RH ele vai ter que estar cada vez mais aberto para escutar, para ser desafiado e de falar um pouco mais o porquê não, né? Mas por que não explorar algumas situações que podem aí atender a essas novas demandas, né, do mercado de trabalho para atrair e reter os talentos, né? Que a gente entra ano, faz ano, a gente falou aqui, todos nós aqui, mais de 10, 15, 20 anos, né, de mercado, e a frase, né, guerra por talentos, ela está tão viva hoje quanto esteve lá em 2002, em 2006, em 2011, né? Então, a gente brinca nessa questão da guerra do talento, é uma coisa que ela não vai acabar, né? Tem um trabalho de RH de formar também pessoas, não dá só para um roubar do outro, né? Então acho que tem um trabalho de desenvolvimento, mas tem um desafio grande aqui de trabalhar em colaboração com as diversas áreas para tornar a sua empresa atrativa para o seu mercado, e isso passa pela diversidade. Então ter, né, pessoas diversas no ambiente, ela faz também um melhor ambiente para quem está dentro dele, né? Então, as pessoas se sentirem incluídas, né, e com tratamento igual, mesmo, né, as mesmas oportunidades, né, de desenvolvimento interno, elas vão fazer uma diferença absurda aí para a sua retenção, para manutenção e para a felicidade no trabalho, que acaba engatando com a questão do burnout, né, e dos desafios. Então, acho que essa questão, a diversidade, ela vai permear quase todos, se não todos, os programas e políticas de RH daqui para frente, né? Então, o mercado de trabalho ele já está atento a isso, algumas empresas estão mais atrasadas do que outras, mas trabalhar com diversidade é um super prazer, assim, depois que você aprende, né, a escutar as diferentes visões e fazer, né, do seu ambiente um ambiente mais diverso, com certeza só tem ganho. Não, certamente. Desculpa, Letícia, quer fazer um comentário? Eu só ia fazer um comentário que eu falo bastante aqui no banco, né? A gente tem clientes diversos, né? Então, assim, a gente precisa ter um time que seja diverso, né? Então, se aqui no banco, um dos nossos produtos é o empréstimo consignado, né? Então, eu tenho ali para o aposentado. Então, eu preciso ter aqui no meu time pessoas, né, que sejam um pouco mais maduras, um pouco mais sêniores, que vão trabalhar nesses aplicativos, né, no desenvolvimento do produto, porque eu preciso estar próximo ali do público que eu atendo, né? Então, assim, a diversidade ela tem que espelhar o que é o mundo lá fora, né? Então, eu preciso ter um time diverso, construir um time diverso, porque eu tenho clientes diversos, senão eu acabo fazendo um produto que fica só num público específico que nem sempre é o público que eu quero atingir, que eu quero atuar, né? Então eu concordo aí bastante aí com a fala aí com o que o Renato comentou, e só fazendo esse complemento. Não, sem dúvida. Acho que essa diversidade, enfim, ela é muito importante. Aqui na NTT Data a gente tem os grupos de afinidade, né, por algumas temáticas, que isso também ajuda muito numa cocriação, a gente pensar em conjunto, e eu acho que isso é fantástico. E dentro da própria área de RH, eu lembro que um dos líderes com os quais eu aprendi muito foi a formação em engenheiro naval. Ele nunca tinha trabalhado na área de RH, ele fez toda a carreira dele. Ele não trabalhou com engenharia naval, mas ele fez toda a carreira dele com foco em consultoria e em processos, acabou tendo uma oportunidade para dentro da área de RH, mas foi um baita aprendizado, né, para você entender qual que é a dinâmica de raciocínio, qual que é a lógica utilizada, como a gente pode usar essa informação ali para criar processos, metodologias. Então, eu acho que isso é muito rico. Recentemente também trouxe para a minha equipe um profissional da área de tecnologia.
para estar dentro da área de RH. Então, eu acho que essa diversidade, sem dúvida nenhuma, enquanto organização, mas às vezes para a gente fomentar isso dentro da nossa própria estrutura de RH, não necessariamente seguir um padrão, aí tem que ser administradores, psicólogos, a líder global da NTT Data é física de formação. Está numa cadeira de RH, ou seja, eu acho que são grandes oportunidades para troca de experiência, para um aprender com o outro, aportar realmente esse conhecimento e mais uma vez, somos mais fortes juntos, então é nessa linha. E acho que daqui a pouco a gente já está chegando ao fim, e eu vou pedir aqui para que cada um de vocês coloque, por favor, a sua consideração final, até para deixar como dica aqui para as pessoas que estão participando hoje conosco, por favor. Letícia, se você puder começar. Tá bom, vou começar. Acho que nunca trabalhar de forma colaborativa, acho que nunca foi tão importante, né, como nos dias de hoje. Acho que a pandemia também acelerou isso, né, porque a distância, a gente teve que aprender a trabalhar à distância, fazer reunião, tomar decisões importantes. Então, acho que esse tema atuar e trabalhar de forma colaborativa nunca foi tão importante, né. Acho que pode parecer um pouco chover, né, no molhado falar isso, né, porque eu tô na área de RH faz algum tempo e a gente sempre tem lá alguma competência no nosso ciclo de avaliação, praticamente todos os lugares que eu trabalhei, que traz essa temática, né. Então pode parecer um pouco fugir do molhado, mas eu acho que nós, né, do RH, a gente precisa estar próximo ao negócio, né, e acho que trabalhar de forma colaborativa também passa por isso, né. Então, assim, estar bem próximo do negócio para a gente poder contribuir, entender quais são as dores, né. Acho que o Renato trouxe também, né, de se reinventar, né, de não ser só a pessoa que fala: "Não, isso não pode por causa da legislação", não, então como a gente constrói um sim, né. Então acho que, estar próximo do negócio nos dá essa possibilidade de entender, né, e de conseguir vivenciar qual que é a real necessidade dele, né, se colocar no lugar, né, daquela área, e conseguir construir junto com eles, uma saída, né, uma solução que seja bom, né, tanto para eles quanto que também não seja uma coisa que vá lesar, né, a empresa e que também seja bom para os funcionários. Então eu acho que para mim, assim, pegando aí um pouco do qual era o tema aqui também do nosso bate-papo, acho que atuar de forma colaborativa continua sendo uma competência aí bastante importante aí nos dias de hoje. Acho que é isso, queria agradecer, a participação aqui, dos meus colegas aí e também das pessoas que estão assistindo. Obrigada. Obrigada. Renato? Não, legal. Até indo na continuação, né, do que a Letícia continuou, então, além da colaboração, eu colocaria talvez a agilidade, né, agilidade para aprender, desaprender. Acho que a pandemia foi um super laboratório. A gente brincava aqui que a decisão da segunda não durava até quarta, às vezes, né? Que mudava o número de casos e a máscara X não funcionava mais, e né, o que faz com a entrada e manda para casa e não manda. Então a gente aprendeu, desaprendeu, reaprendeu. Então acho que essa questão de tomar as decisões que são difíceis, né, mas também ter a bravura, né, de mudar uma decisão que às vezes não está funcionando, mas mudar rápido. Então acho que trabalhar de forma colaborativa, com agilidade, para você não perder terreno, seja no negócio, e aí falando aqui para os colegas de RH que estiverem assistindo, né, não perder a atratividade do mercado de trabalho. Então, as empresas que não se adaptarem ao mercado de trabalho que está aí fora, não só o que está chegando, mas o que existe aí, que repensou suas vidas, né, nos últimos 2 anos, a gente vai perder muita mão de obra importante, né, seja por uma razão pessoal, seja por uma razão, né, profissional, mas eu acho que a gente vai ter que ser ágil aí para se adaptar e alterar as políticas, trabalhando em colaboração com todas as áreas, né, e não sendo um RH que sabe tudo, né? Então acho que teve muito aprendizado e a gente vai continuar aprendendo por muito tempo ainda. E agradeço mais uma vez aqui a participação, a Letícia, a Tati, pela condução, foi um prazer. Obrigada. E, pessoal, acho que a palavra que eu deixo aqui fora, toda a contribuição dos meus colegas, é empatia, né? Acho que esse processo de se colocar realmente no lugar do outro, de empático, de pensar sob a ótica do outro, acho que isso nos ajuda muito nesse processo de colaboração e agilidade, sem dúvida nenhuma. E por falar em empatia e colaboração,
a gente faz um convite a todos vocês, fazer a sua doação para a Casa Hope. A Casa Hope é uma instituição filantrópica que dá suporte para crianças e adolescentes com câncer e transplantados. O nosso objetivo realmente é adotar um leito. A gente tem o objetivo de arrecadar R$30 mil. Isso faz com que a gente consiga fazer a manutenção de um leito por um ano. O QR Code está aqui na tela e a gente faz o convite para todos vocês participarem e fazerem a sua doação. Então, muito obrigada a todos, foi um prazer estar com vocês, muito obrigada mais uma vez para toda a equipe da plataforma Melhor RH por patrocinarem eventos como esse. Obrigada, gente, até a próxima. Até logo. Tchau, tchau.